ótima tarde para você ligado na Band, você que estava até agora com o Lucas Martins e fica comigo a partir de agora para toda a região metropolitana. Eu sou Cláudio Nicolini, te faço companhia até às 6:50 da noite, começo de semana, segunda-feira, 21 de julho. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a você que está nos acompanhando nas 39 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Você mais bem informado, sintonizando a Band. Bom demais estar na sua companhia, mais uma semana que começa. Vamos colocar a imagem de Taubaté, fim de tarde, na cidade de Taubaté. A nossa câmera ao vivo mostra Taubaté lá do Alto do Cristo. E a gente vê uma certa névoa, né? Um pouco de fumaça. Aliás, o que está queimando na região não está escrito, hein? Tem muita queimada rolando na região metropolitana. As defesas civis estão em alerta, corpo de bombeiros. Realmente é um período muito seco e a gente tem diversas queimadas que trazem essa névoa no final da tarde, né? Parece uma névoa, mas é fumaça na maioria das vezes. E a sujeira que faz no quintal então, hein? Meu amigo, minha amiga, já sabe, né? Aquela sujeira por conta de queimadas, infelizmente tem acontecido. 22 graus em Taubaté, onde muita gente assiste a gente. E você de Taubaté, mas não só de Taubaté, de toda a região, interage comigo pelo WhatsApp, tá na tela o 99763-5060, o Zap do Povão. Comente os assuntos do dia, mande as suas sugestões, participe junto com a gente pelo nosso WhatsApp, 99763-5060. Tem o nosso canal do YouTube também, youtube.com/TV Bandvale, para você nos acompanhar ao vivo. E a gente também agora está de volta ao vivo no portal bandvale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da região. Você acessa 24 horas por dia, fica mais bem informado acessando o nosso portal e agora também nos assiste ao vivo através do portal. Você vai descer um pouquinho a página, você vai ver ali, tem a TV Band, que tem a programação toda ao vivo agora no portal. Então os programas regionais, os programas de São Paulo também e as nossas rádios, que você também ouve ao vivo, Band Vale FM, aliás, já ouviu, tá sensacional, hein? A Band Vale FM com uma cara nova, tá muito bonita. Ouça, 102,9. Também a Estéreo Vale FM, 103,9 e a Nativa, 97,5. O sucesso do sertanejo, tá tudo no portal bandvale.com. Segue a gente no Instagram, @Brasil Urgente Vale, tá na tela, não deixe de curtir e compartilhar as nossas postagens. Olha, daqui a pouquinho, aqui no Brasil Urgente Vale, nós vamos mostrar como foi o Sabadão de Todos, direto da Praça do Capivari, em Campos do Jordão, no último sábado. Gente, foi um sucesso. Meu amigo Renato Ambrósio esteve lá, contou histórias de gente da gente. Um programaço, foi maravilhoso. E a gente fez uma reportagem aí, mostrando um pouco de como foi, do que aconteceu. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Olha, daqui a pouquinho também, eu queria a sua atenção, daqui a pouquinho também, a história do rapaz que tocou fogo na casa por conta de mistura. Opa! É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai saber detalhes dessa história já já aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Mas eu vou começar o programa de hoje com mais um caso revoltante, porque a gente vê inocente, né, se envolver em acidente e ninguém fazer nada. É realmente muito revoltante. Dessa vez foi um homem de 45 anos. Ele estava em Jambeiro, que é a cidade de Jambeiro, é muito tranquila. Aliás, um abração ao prefeitão lá de Jambeiro, o Arias, né? Está sempre acompanhando a gente. E esse homem de 45 anos tinha ido no mercadinho. Segundo familiares, volta um pouquinho o TP com o nome dele, por favor, produção, muito obrigado, hein?
segundo os familiares, João Paulo Pazini é o nome dele. Tinha ido comprar pão no mercadinho. Fica ali no centro de Jambeiro. Estava saindo, atravessando a rua. Ele foi atropelado por um carro que veio na contramão. O motorista muito louco na contramão ainda fugiu sem prestar socorro. E a vítima está internada em estado grave. Depois desse atropelamento, está aqui em São José dos Campos. Vamos saber com o Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues está lá em frente à delegacia de Jambeiro. Eu me lembro que a última vez que eu fui aí, Lucas, foi para fazer uma reportagem da cela dessa delegacia de Jambeiro aí, que era do tempo dos agais. Foi na época das desativações, das detenções em DPS. A gente tinha aqui dezenas de delegacias com cadeias. E a de Jambeiro tinha uma cela lá, aí que não era usada há muito tempo, enfim, eu lembro que eu fui mostrar. Mas conta pra gente agora detalhes desse caso absurdo na Pacata Jambeiro. O motorista já foi identificado pela polícia? A polícia tem informações de quem pode ter sido, que mais do que ter ocasionado o acidente, estava na contramão e fugiu sem prestar socorro? Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Nicolini? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Exatamente isso, Nicolini. O motorista entrou na contramão, acabou acertando essa vítima, esse homem de 45 anos, que estava atravessando a rua, Nicolini. Uma rua, inclusive, bastante tranquila. Eduardo Fernandes, nosso cinegrafista, e eu estivemos lá no começo da tarde de hoje. E é uma rua, apesar de ser na região central de Cruzeiro, uma rua muito tranquila, Nicolini, com pouco movimento, perto ali desse mercadinho, tem uma igreja na frente também, mas uma rua bastante tranquila, inclusive com uma lombada. Esse indivíduo, ele atropelou o João Paulo, de 45 anos, em cima dessa lombada. Ele vinha a toda velocidade e acabou aí vitimando o João Paulo. A vítima teve traumatismo craniano, foi socorrido para o Hospital da Fusan de Caçapava e ontem foi transferido para um hospital particular de São José dos Campos, Nicolini. Como você bem comentou agora há pouco, estado de saúde grave. A gente conversou agora no final da tarde com a esposa do João Paulo. Ela disse que o quadro de saúde dele é estável, mas ele permanece entubado, Nicolini. Ainda está entubado, está em coma e eles aguardam agora aí os pareceres dos médicos para saber o que será feito, né, com relação ao estado de saúde ali do João Paulo. Mas ele permanece internado em São José dos Campos e, como você bem disse, o indivíduo atropelou o João Paulo e fugiu sem prestar socorro, Nicolini. Uma informação do boletim de ocorrência que a nossa equipe de produção do Brasil Urgente Vale teve acesso, dá conta de que o indivíduo foi, sim, identificado, mas ele ainda está foragido, Nicolini. E segundo que eu conversei também com moradores aqui de Jambeiro, é uma pessoa que já é conhecida aqui dos moradores da cidade, é um indivíduo que tinha aí um certo envolvimento com a criminalidade também, isso segundo relatos de moradores aqui de Jambeiro, e esse rapaz segue foragido. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Nicolini. Eles enviaram para a gente uma nota dizendo justamente isso, que testemunhas viram esse rapaz fugindo no veículo logo depois do atropelamento e que o proprietário verdadeiro do carro se apresentou logo depois ali no local do acidente, alegando que o veículo dele havia sido furtado pouco tempo antes do acidente, Nicolini. Então, ao que tudo indica, a polícia está investigando toda essa situação, mas pelo que diz a nota da Secretaria de Segurança Pública, esse rapaz furtou esse carro de um morador aqui de Jambeiro, atropelou o João Paulo ali próximo a esse mercadinho e acabou fugindo. A gente tem o registro das imagens de câmera de segurança, imagens que são fortes, né, Nicolini? Nossa equipe até borrou aí as imagens justamente por causa do sentimento, né, que essas imagens trazem para a gente. Um atropelamento muito feio, uma situação muito forte que foi registrada aqui na cidade de Jambeiro. O caso foi registrado aqui na delegacia da Polícia Civil da cidade, está sendo investigado agora pelos agentes. A Polícia Civil realiza já algumas diligências
para tentar localizar aí esse suspeito que permanece foragido. João Paulo, então, sofreu traumatismo craniano, foi socorrido, está internado em um hospital de São José dos Campos. E a gente preparou, Nicolini, uma reportagem agora no começo da tarde de hoje, contando um pouco do que foi esse atropelamento. Conseguimos entrevistar a esposa do João Paulo também, mesmo em meio a toda essa correria durante esse final de semana, após o atropelamento. Ela gentilmente topou nos dar aí uma entrevista falando sobre o caso, falando sobre a situação que acabou acometendo o marido dela e pedindo principalmente por justiça, né, Nicolini? Convidar você e o pessoal de casa, então, a acompanhar essa reportagem que foi preparada por mim e pelo nosso repórter cinematográfico Eduardo Fernandes. Vamos acompanhar. As imagens registradas por câmeras de segurança de um comércio são fortes. Elas mostram João Paulo Pazini Marques, de 45 anos, atravessando a via próximo a uma lombada. Um carro reduz a velocidade, mas na sequência, um segundo veículo surge pela contramão e atinge a vítima em cheio. Com a força da batida, João é arremessado sobre outro carro que estava estacionado e cai desacordado na rua. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da noite, na rua Coronel João Franco de Camargo, no centro de Jambeiro. Nicolini, a vítima saía desse comércio quando o acidente aconteceu. Ele foi atropelado nesse ponto da rua pelo carro que vinha na contramão. Ele sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo SAMU. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele já foi identificado pela polícia, mas segue foragido. Estou tendo o apoio dos amigos, da família, prefeitura, mas eu quero justiça. Eu quero que pegue esse menino, porque ele tem que pagar pelo que fez. Meu marido é uma pessoa honesta, um trabalhador, ele é um bom pai, um bom marido, ele não merece passar por isso, sabe? Ele tem que ter justiça. Tem que ter justiça. Eu acho que peço orações para todo mundo, sabe, fazer uma oração, mandar coisas boas, vibrações boas, que é o que meu marido precisa agora. Inicialmente, João Paulo foi levado para o Hospital Fusan, em Caçapava, e depois transferido para um hospital particular em São José dos Campos. De acordo com a família, ele voltava do mercado quando foi atropelado. O SAMU levou para Fusan, fizeram os procedimentos, aí ontem, domingo de manhã, nós transferimos ele para São José. E lá ele está sendo muito bem atendido, ele está em coma, está entubado e está estável, sabe? Vamos esperar as próximas horas para a gente ver qual vai ser o procedimento do médico, né? João trabalha como carreteiro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro. Mas eu espero que pegue logo e ele pague pelo que ele fez, para não acontecer com outra pessoa o que aconteceu com a minha família. Tá aí, Nicolini, esse é o relato da esposa, né, ainda bastante preocupada com a situação do marido dela, o João Paulo. Como a gente comentou há pouco, ele permanece internado em um hospital de São José dos Campos. E a produção, Nicolini, da TV Band Vale fez um levantamento com alguns números de acidentes de trânsito aqui na nossa região, que eu acho pertinente a gente trazer aqui no Brasil Urgente Vale. Só nesse ano, 196 pessoas já morreram no trânsito da nossa região, Nicolini. No mês passado foram 33 óbitos. Os homens, infelizmente, lideram essas mortes e os pedestres somam 17% das vítimas registradas em toda a nossa região, Nicolini. No caso aí do João Paulo, que a gente está falando aqui de Jambeiro, né, não foi uma imprudência por parte dele, né, ele estava saindo do mercado, estava voltando para casa com alimento para a família, quando foi atropelado por esse indivíduo aí que acabou fugindo do local do atropelamento, não prestou socorro e segue foragido. Foi uma imprudência por parte desse indivíduo e é o que a gente espera e torce, né, Nicolini, que a Polícia Civil consiga aí realizar efetivamente o seu trabalho e trazer esse indivíduo para que a justiça que a família tanto pede seja feita. A gente segue por aqui acompanhando esse caso, Nicolini. Volto com você. Olha, pela velocidade que a gente vê do carro, Lucas, é preciso botar esse homem atrás das grades o mais rápido possível. Olha só, perto do outro veículo que vinha passando, né, o cara vê que os carros estão vindo, mas ele não consegue perceber a velocidade, até porque tinha uma lombada. Ele estava praticamente sobre a faixa, ali é uma lombofaixa, né? Eu não sei se é uma lombada ou uma lombofaixa, parece ser uma lombada mesmo. E o cara passa pela outra pista, ele sai de trás do carro, ele vê o carro vindo, mas aí o outro sai de trás e dá no meio.
E olha a velocidade, você vê a comparação dos dois carros. Olha a velocidade que estava o veículo, que passa e vai embora, não para. Realmente um negócio absurdo. A gente torce pela recuperação desse homem de 45 anos, está internado em estado grave. Ele foi jogado para cima que nem um saco de batata, né? E pela velocidade que estava o veículo que passou. E você estava ali na via, né, Lucas? Você fez, inclusive, a tua passagem da reportagem ali, que é quando o repórter aparece, explicando o local exato. É uma via que se passa no máximo 30 km por hora, né, Lucas? Com certeza, Nicolini, principalmente por se tratar de uma via onde tem muitas residências. Inclusive, a gente conseguiu ver mais cedo, quando chegamos aqui no bairro, crianças brincando ali nas proximidades, na rua, Nicolini. Uma área bastante residencial, tem esse mercadinho, mas é uma área bastante residencial. E ainda por cima com uma lombada, o que obriga, ou deveria obrigar, né, Nicolini, o motorista a reduzir a velocidade. Então, mais ou menos por aí, de 20 a 30 km por hora no máximo, para alguém passar por essa via, por esse trecho. Um dos veículos, né, Nicolini, que a gente vê nas imagens da câmera de segurança, o primeiro veículo, ele inclusive para que o João Paulo termine de atravessar a rua. Ele para ali em cima da lombada e aí esse outro carro que estava na contramão, é uma via de mão dupla, é importante a gente citar isso, ele estava na contramão, acaba atropelando ali o João Paulo, né, que infelizmente acabou aí sofrendo as consequências desse ato imprudente desse motorista, Nicolini. Olha, imprudente, a gente está sendo generoso, né? Isso é coisa de criminoso, isso foi um crime que ele tem que pagar pelo crime cometido. Obrigado, Lucas Rodrigues, pelas informações. Você volta daqui a pouco com outros detalhes e outras informações. Esse caso absurdo, a polícia tem que encontrar. Gente, jambeiro todo mundo conhece todo mundo, já sabe quem é. Deve estar escondido vendo assim, ai meu Deus do céu, vamos ver se morre, se melhora a vítima. É um covarde. Só pode ser um covardão, porque se é bom aparece, pô. Mas está escondido e a polícia está no encalço. Eu espero que a polícia encontre o mais rápido possível. E vou falar para vocês uma coisa, hein? Conhecendo esse Brasil e essas leis, se chegar com um bom advogado, veja bem, tem residência fixa, não sei o quê, bababá, casa própria, pereré, não, fica em casa, aguarda o julgamento. Vamos torcer pela recuperação da vítima, que se machucou gravemente. Ele foi jogado para cima, a imagem é muito clara. Ele foi jogado para cima, tinha ido parado no mercadinho, estava atravessando a rua. E é atropelado. Na outra faixa, o carro sai de trás, lá, ó, com a sacolinha, ó, do mercadinho. Ele vê o carro vindo, de repente o outro carro sai de trás e ultrapassa em alta velocidade, né, na faixa contrária. Pelo jeito ele estava indo até o carro dele, que deveria ser aquele carro ali que estava do outro lado. Então tem testemunhas aí, ó, tem um monte de gente que viu esse absurdo, né? Infelizmente, uma tragédia. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Vamos nessa! Em São José dos Campos, um corpo carbonizado foi encontrado na zona norte da cidade. Estava num imóvel que pegou fogo. A polícia investiga se o caso foi acidente ou se foi crime. Caroline Correia, repórter, com os detalhes. A Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi encontrado carbonizado em uma casa na zona norte da cidade. Esse caso aconteceu durante a madrugada de ontem. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros foi acionado para esse incêndio na rua Goianazes, no bairro do Santana. Quando chegou lá, conseguiu controlar as chamas e encontrou esse corpo carbonizado. A Polícia Militar foi acionada também, isolou toda a área até a perícia chegar e realizar o trabalho dela. O corpo foi encaminhado
encaminhado ao Instituto Médico Legal, ao IML, para identificar as causas dessa morte, para saber se de fato o homem morreu por conta desse incêndio e aí teve o corpo carbonizado ou se teve outros tipos de morte. Então isso agora vai passar toda essa perícia também lá no IML. O laudo vai apontar as causas da morte. A vítima ainda não foi identificada e o Corpo de Bombeiros não soube precisar o que aconteceu para iniciar esse incêndio. A Polícia Civil então investiga esse caso que está registrado como morte suspeita na CPJ aqui da cidade. Caroline Correia para o Brasil Urgente Vale. Obrigado, Carol, pelas informações. Tem que investigar agora, porque pode ser qualquer coisa. Infelizmente, uma tragédia, uma morte aqui na Zona Norte de São José dos Campos. Por falar em incêndio, é um caso que chamou a atenção durante o final de semana. Aí quem viu o noticiário nos falou de outra coisa, né? Desse jovem que acabou preso aqui em São José dos Campos. Porque, muito louco, ele agrediu familiares, tocou fogo na própria casa. Sabe por quê? Por causa de mistura. Comida. Um pacote de macarrão instantâneo. Tinha que estar muito louco, né? Ô Douglas, cadê o Douglas? Está na redação com a gente. Seja bem-vindo, boa tarde para você. É sério mesmo que foi por causa de um macarrão instantâneo? Ele não gostou de ser de galinha caipira, queria de carne, ou ele preferia de legumes, ou o que aconteceu, ô Douglas? Boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Foi o que começou a discussão, Nicolini, uma discussão que começou nessa casa lá na Zona Norte de São José dos Campos na madrugada de sábado. Esse jovem de 23 anos chegou à sua residência, que estava também no momento com a mãe e também os dois irmãos estavam dormindo dentro dessa casa, e esse jovem chegou, de acordo com os próprios familiares, muito alcoolizado, bêbado, Nicolini. Ele então foi procurar um pacote de macarrão, de miojo, melhor dizendo, para fazer ali alguma coisa para ele comer, e começou a questionar os familiares com muita agressividade onde estava esse pacote de miojo, Nicolini. Foi então que, nesse primeiro momento, ele começou a discutir com a mãe. Na sequência, os irmãos, sendo uma jovem de 15 anos e outro homem de 19 anos, interviram porque ele estava muito agressivo. Ele então começou a bater tanto nos irmãos como também na mãe, e por fim ele veio atear fogo em um bairro, ou melhor, em um quarto, um cômodo da casa. A gente inclusive tem imagens que o Corpo de Bombeiros mandou pra gente. Olha como ele acabou destruindo esse cômodo da residência que fica lá no bairro Frei Galvão, aqui em São José dos Campos, Nicolini. De acordo ainda com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 3h30, 4 horas da manhã para conter as chamas nesse cômodo da residência. E esse homem, inclusive, Nicolini, ficou ferido durante o incêndio. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas e esse jovem teve que ser socorrido pelos próprios policiais militares, pelo Corpo de Bombeiros, e ele permanece internado sob escolta policial. Por conta da internação, ele ainda não foi ouvido formalmente. As vítimas passaram por exame de corpo de delito. Foi solicitada também uma perícia no imóvel incendiado. As mulheres, tanto a mãe quanto a irmã mais nova, apresentaram lesões leves, enquanto o irmão mais velho não sofreu ferimentos aparentes. Caso que foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, vias de fato e também incêndio qualificado, quando a vítima tem a intenção de colocar fogo na residência. Esse jovem de 23 anos permanece preso e a Polícia Civil pediu sua conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva, além da concessão de medidas protetivas de urgência para a mãe e os irmãos agredidos, então, por esse jovem que chegou em casa completamente bêbado e, por conta de uma comida, como você falou, de mistura, um pacote de miojo, acabou agredindo a mãe, os dois irmãos e ateando fogo na residência, inclusive se machucando. Esse caso que aconteceu aqui no bairro Frei Galvão, em São José dos Campos. Nicolini. Olha, pode parecer engraçada a história, meu querido Douglas Cruz, mas é triste. A grande realidade é que é uma história muito triste, né? Provavelmente aí um jovem já com problema de alcoolismo, essa é a informação que chega, né? E, pô, final de semana legal, extravasar, tomar umas a mais, mas sai de si, né? E perde a razão, perde a noção, por causa de mistura, por causa do miojo. Não quero isso, quero aquilo, vou fazer, não vou fazer, vou comer isso, não vou almoçar aquilo, sei lá o que foi.
E olha o prejuízo que ele dá para a família. Coloca a imagem da casa para mim, Alisson, por favor. Olha o prejuízo que ele dá para a família. Tá? Praticamente destruiu esse cômodo aí, ó, janela, vai ter que pintar tudo, raspar, pintar. Vai gastar uma grana para recuperar, né? Porque estava fora de si. Aí está detido, aí fica a família inteira traumatizada, um problema seríssimo. Poderia ter matado os próprios familiares, poderia ter se matado por conta desse incêndio. Realmente um caso absurdo, mas triste, né? Que é onde leva o alcoolismo, muitas vezes. E não pense que alcoolismo é coisa de idoso, é coisa de pessoa mais velha. Tem muito jovem aí que, infelizmente, não sabe lidar com a bebida e acontece uma coisa dessa. Obrigado, Douglas, pelas informações. Você volta a qualquer momento da redação com mais detalhes. Um caso triste, na grande realidade, que destrói uma família, né? Essa é a grande verdade. Olha, em São José dos Campos, a Polícia Militar prendeu um homem durante uma operação contra o tráfico de drogas. Claro, todo dia tem apreensão de drogas. A ação foi no último sábado no bairro Alto da Ponte, Zona Norte. Segundo a PM, ele foi encontrado com 100 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 30 porções de maconha. Tinha dry, skunk, R$800 em dinheiro e confessou que ia fazer a coleta do dinheiro em biqueiras, em pontos de vendas de drogas. A casa caiu, tá preso e agora vai se entender com a justiça. Eu espero que ele fique preso por um bom tempo. Já um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas num acidente que ocorreu na manhã de hoje na rodovia Rio Santos. Eu volto com o Lucas Rodrigues ao vivo com detalhes. O que aconteceu na Rio Santos, hein, Lucas? Pois é, Nicolini, um grave acidente, infelizmente, registrado ali na rodovia Rio Santos. Foi ali no retão da Mococa, né, onde aconteceu esse acidente. De acordo com as informações que foram passadas aí pelo Corpo de Bombeiros, pelo Departamento de Estradas de Rodagem também, um homem, o motorista desse carro de passeio, acabou falecendo, Nicolini. Foi quando o veículo de passeio colidiu frontalmente com um caminhão ali na reta da Mococa, na rodovia Rio Santos. Foi no trecho de Caraguatatuba. O acidente mobilizou as equipes de resgate, elas foram acionadas por volta de 10 horas da manhã. Foram identificadas 3 vítimas ali no local do acidente, Nicolini. Um homem que já se encontrava em óbito quando as equipes de resgate chegaram, era o homem que estava inclusive dirigindo esse carro de passeio. Ele estava com o corpo preso às ferragens, foi necessário ali todo um trabalho para a remoção do corpo desse homem de dentro do carro. A morte dele, inclusive, foi constatada pelo SAMU quando as equipes chegaram no local. Os bombeiros realizaram os procedimentos de estabilização do veículo e também tiraram o corpo da vítima de dentro do carro, a vítima que era condutora desse carro de passeio. As outras 2 vítimas, Nicolini, sendo uma delas o motorista do caminhão, foram socorridas pelo SAMU para uma unidade, ou melhor, foram socorridas pelo SAMU e pela unidade de suporte básico do SAMU também para hospitais ali da região de Caraguatatuba. Uma delas era o motorista desse caminhão, um homem de 40 anos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, a colisão aconteceu ali na altura do quilômetro 85, no sentido Ubatuba, e provocou interdição total da pista no momento do acidente, por volta de 10 horas da manhã. Depois, no período da tarde, as pistas já foram liberados, o veículo já foi removido e agora, segundo as informações do DR, não há mais registro de congestionamento ali naquela região, Nicolini. E aí a gente volta a relembrar aqueles dados do Infociga, né, que falamos agora há pouco na nossa primeira entrada, Nicolini, números que infelizmente chamam a atenção de mortes no trânsito aqui no Vale do Paraíba, um aumento de 13% no primeiro semestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número é bastante alto, um aumento de 13% no número de mortes no trânsito aqui na nossa região. Essa morte desse motorista em Caraguatatuba, infelizmente, mais um dado aí que entra para essa estatística, né, aqui da nossa região. Agora a Polícia Civil fica a cargo aí das investigações, juntamente com esses demais órgãos, Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, o Corpo de Bombeiros, para apurar também as causas e as circunstâncias em que esse acidente aconteceu, Nicolini. Se o veículo perdeu o controle e acabou colidindo com o caminhão, se o caminhão invadiu ali a pista contrária. A gente sabe que a rodovia Rio Santos
É uma rodovia de pista simples, né? Apenas uma ida e uma volta, 2 mãos ali. Então ainda não se sabe exatamente o que pode ter ocasionado esse acidente, que infelizmente acaba com uma vítima fatal, mais uma aqui na nossa região, por causa de acidentes de trânsito, Nicolini. Volto com você. Os números do Infociga já não são bons e infelizmente as vítimas continuam se sucedendo, meu querido Lucas Rodrigues. Obrigado pelas informações. Excelente noite de segunda-feira para você. Um absurdo. É muita gente morrendo no trânsito. É preciso melhorar a questão da educação do trânsito. É preciso reforçar fiscalização. Porque essa história de radar, tem hora que instalam, de repente tiram. Tem um monte de radar espalhado na região, tudo ensacadinho ainda. Oswaldo Cruz, Floriano, né? Rodrigues Pinheiro. Essas duas que eu passei esses dias e vi. Né? E aí ninguém sabe quando é que vai começar a funcionar. Ali no começo da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro era um local que já tinha um radar. Aí tiraram, ficou 2, 3 anos sem radar, vão colocar de novo. Eu não entendo isso. Já que chegou uma hora que não tinha mais necessidade, agora tem de novo. No Oswaldo Cruz, colocaram um radar de 40 km por hora na rodovia. Tá lá a placa. Isso aí é querer causar acidente. Também tem umas coisas que eu não entendo. No Oswaldo Cruz é 80 km por hora. Tem lugar que é 60 e tudo bem. Não, põe um radar de 40. Pra quê? Pra nego dar uma freada em cima, vir o outro bater na traseira. Não tem explicação. Né? Quem trafega lá há muitos anos, nesse trecho aqui, vai de botar 80. Quando vê um radar, acho que é 80, aí vê a placa embaixo, 40 por hora, aí freia, que não louco. Aí fica aí causa lentidão. Vai freando, de repente tem lá 1 quilômetro de fila, você primeira, para, porque todo mundo vai parando. São as coisas que eu não entendo. Vamos mudar de assunto agora, eu queria chamar a sua atenção, você que mora em São José dos Campos. Participe com a gente do Papo Reto. O Papo Reto é quinta-feira aqui no Brasil Urgente Vale. É o quadro que faz uma conexão direta de você com a administração pública. Nesta quinta-feira, o prefeito Anderson Farias vai vir aqui no estúdio mais uma vez responder perguntas da população de São José. Então você que está nos assistindo aqui em São José, a nossa audiência é muito grande. Aliás, eu queria agradecer nos 4 cantos da cidade. A gente tem recebido mensagens de todas as regiões. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nós vamos estar recebendo as suas perguntas. E olha, a gente pede que você, preferencialmente, mande a sua mensagem por vídeo. E aí, grava o vídeo com o celular deitado. No máximo 20 segundinhos. Prefeito, meu nome é fulano, sou do bairro tal, queria saber não sei o que lá. E manda. Manda para o nosso zap o seu vídeo. Você tem vergonha de fazer vídeo? Se não tiver vergonha de perguntar as coisas para a sua cidade, para a sua região e para o seu bairro, né? Tem que perguntar. Mas eu tenho vergonha. Tá bom, manda pergunta escrita. A gente também recebe e nós vamos selecionar algumas para fazer para o prefeito quinta-feira num Papo Reto. Tá bom? Vamos ter as respostas aqui no Brasil Urgente Vale. Participe, conto com a sua participação. Pelo mesmo WhatsApp que você participa mandando mensagens da tela. A Dirce tá com a gente. Boa tarde, Dirce. Nicolini ligadinho na Band Vale. Que triste esse jovem senhor ser atropelado em Jambeiro, um lugar maravilhoso e calmo como esse. E é calmo mesmo, né, Dirce? Teve a festa outro dia lá do aniversário da cidade. Distribuíram quirerinha. Foi uma festa. E não acontece nada. Aí num sábado tranquilo, 7 e pouco da noite... O caboclo já devia estar com umas mir na cabeça, faz uma tragédia dessa, né, Dirce? Obrigado pela audiência. O Mendes está em São José. O problema, Nicolini, é o seguinte: quando a polícia encontrar o indivíduo, ele passa por audiência de custódia, paga a fiança, sai pela porta da frente e fica por isso mesmo. Sua sorte é que você vive no país da impunidade. Aí, o Bezerra respondeu por nós, ô Mendes. Obrigado pela audiência. O Vanderly, de Caçapava. Boa noite, Nicolini. No Brasil e o Código Brasileiro de Trânsito está muito ultrapassado. Multa para esse cara é pouco, caçar carteira, lei seca não funciona. Funciona, mas tem que ter fiscalização, né, Vanderly? Essa que é a realidade, né?
Que às vezes os caras querem mudar o código de trânsito para botar aquele kit de primeiros socorros. Lembra desse jabuti que inventaram? Muita gente ganhou dinheiro com isso, né? E aí acabou, comprou e depois jogou fora, porque venceu tudo e não precisou mais, né? Ariane de São José, infelizmente cada dia que passa os acidentes de trânsito só aumentam. É lamentável. Verdade, Ariane, obrigado pela audiência. Anderson de São José, boa tarde, Nicolini. Muito triste esse caso do atropelamento em Jambeiro, hein? Esse indivíduo tem que pagar pelo que ele fez. Nem socorro prestou, um verdadeiro absurdo. Melhoras para esse homem que foi atropelado. É o que a gente deseja, que tudo termine bem, Anderson. Obrigado pela audiência. O Marcial de Pinda, Nicolini, boa noite. Nem nas cidades pequenas como Jambeiro não se tem mais sossego. Esse motorista deveria estar alcoolizado. Tomara que a polícia ache e ele pague pelo que fez. É o que a gente espera, Marcel, que a justiça seja feita. Mais mensagem, o Elias de Cruzeiro, Nicolini, nós vamos parar. Por causa do pacote de miojo, o caboclo toca fogo na própria casa. Não é coisa de louco, né? Por causa de cachaça, né? O caboclo tem que se tratar, Elias. Esse é que é o problema. Agora vai curar na cadeia. Obrigado pela audiência e pela participação. O Paulo de São José, boa tarde, Nicolini. Muitos desses radares são apenas para arrecadar. Às vezes nem sinalização tem e nós paga. Não, mas tem que ter placa e tem que ter placa antes. Se não tiver, não vale a multa, viu, Paulo? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos vocês. Vão participando pelo WhatsApp, já mais mensagens, agora imagens ao vivo de Ubatuba, para a gente ir para o intervalo comercial. Tá escurecendo, tá quase noite na Praia Grande e tá bonito demais. Região central de Ubatuba, 19 graus. Eu vou para o intervalo e volto já. As férias acabaram e o dinheiro zerou? A Semana da Grana chegou! O Valicap está sorteando 300 mil reais. É pra ajeitar a vida. 300 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. Valicap é regional, hein? Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. A gente está sendo hoje agraciado com algo que a gente vem pleiteando há mais de 30 anos. Agora, com a documentação devidamente outorgada pelo órgão público, e inclusive de solicitar os serviços municipais, instalação de energia elétrica, fornecimento de água, que é questão de dignidade para a pessoa, a gente tem essa tranquilidade de vir para cá e sabendo que está entrando um imóvel que é seu. Se não fosse o envolvimento da prefeitura, a gente tem essa certeza, né, de que o envolvimento deles foi essencial para o sucesso da regularização. E sábado de manhã é dia do quê? Claro, de assistir eu, Mariana Felício e Lucas São Severino no Manhã na Band, né, meu amigo? É o último Manhã na Band aqui direto de Campos do Jordão, ao vivo. Tem música, tem culinária, tudo de delicioso aqui de Campos. Com certeza, e a gente mostra pessoas especiais dessa cidade, né? Pra vocês em casa, e a gente aprende demais também com os nossos colunistas, né? Um pouquinho mais cedo, às 8h30 da manhã, Manhã na Band, ao vivo, direto de Campos. Não perca, até lá! Já estou de volta ao vivo aqui na tela da Band até as 10:07 da noite. Esse é o Brasil Urgente Vale. 10:07 da noite vem Otávio Baldin e o Band Cidade, segunda edição. Agora um assunto que está atormentando moradores, comerciantes, principalmente da região central aqui de São José dos Campos. Olha, do começo do ano até agora, já foram registrados quase 300 furtos de hidrômetros. Gente, é mais que um por dia, de média. Hidrômetro é o relógio da água, né? Para com isso, meu compadre. A maioria é no centro da cidade. O pessoal está em pânico. Porque parece que tem uma parte lá dentro que é de cobre.
É isso que dizem, que dá para vender o cobre. Os caras arrancam e vendem o cobre. Que paga bem o cobre. O quilo de cobre custa uma grana. Para usar droga. Para combater essa prática criminosa, a polícia tem reforçado a fiscalização, o patrulhamento e nos próximos dias uma nova companhia da corporação será inaugurada na região central. O prefeito Anderson, no último Papo Reto, falou disso aqui, a gente foi lá mostrar, veja. Boa noite, pessoal. Olha aí, ó. Essa noite fomos nós. Esse é o resultado de um dos furtos de hidrômetros ocorridos na região central de São José dos Campos. A vítima é Andréia, dona deste comércio, na Avenida Ademar de Barros. Ela é uma das mais de 280 vítimas que tiveram o equipamento furtado nos últimos meses. Nós ouvimos, essa pessoa destruiu o portão, tinha um portão, uma grade, ele arrancou a grade, arrancou o hidrômetro e saiu de maneira tranquila. E foi muito rápido. Ele, assim, a gente entende que eles têm uma certa frequência de praticar esse furto, porque foi muito dinâmica a atividade dele, a atitude dele. Segundo os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública, o número de furtos na região central de São José dos Campos apresentou queda em maio deste ano. Foram 98 registros contra 109 no mesmo mês do ano passado. Apesar disso, segundo a Sabesp, já foram pelo menos 283 registros de furto de hidrômetros em toda São José dos Campos. O impacto primeiro ele é do cliente que foi furtado, né, uma vez que a gente interrompe o abastecimento e acaba ocorrendo um vazamento de água decorrente desse furto. Isso acaba prejudicando todo o entorno, uma vez que a gente tem todo esse desperdício de água. A gente tem que acionar a equipe da Sabesp para fazer o reparo de uma forma mais rápida possível e acaba gerando transtornos, porque pode gerar uma baixa pressão, uma falta d'água na rua, local, em decorrência desses problemas ocorridos por causa desse furto. De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos de medição da água possuem peças de ferro e cobre, que são atrativas para os criminosos. Fizemos uma reunião com representantes da Sabesp, justamente para entender melhor a dinâmica, o interesse desses furtos, onde nos foi reportado que provavelmente o maior interesse não é no hidrômetro e sim no registro que está acoplado a esse hidrômetro, que possa estar sendo revendido em algum local por questão do metal utilizado nesse registro. A população que for vítima desse tipo de furto deve entrar em contato com as autoridades e registrar o boletim de ocorrência. A gente orienta o cliente para entrar em contato com a Sabesp e logo em seguida entrar em contato com a Segurança Pública para registrar um boletim de ocorrência, uma vez que a Sabesp ela vai assumir esse custo, né? Caso o cliente ele não tenha um boletim de ocorrência, é cobrado na tarifa dele um custo de R$ 43 para a recomposição desse dispositivo. A população sempre pode e deve colaborar com a Polícia Militar. Então, se ela verificar um crime em andamento, ela tem que fazer a ligação 90. Quanto antes for feito esse acionamento da Polícia Militar, mais chance a Polícia Militar vai ter de realizar a prisão em flagrante desse criminoso. E caso ela tenha conhecimento de algum estabelecimento que está fazendo a receptação desses produtos, ela pode também estar utilizando, além do canal do 90, fazer o canal do 181. A partir de julho, a presença da PM na região central de São José dos Campos deve ficar mais visível. Uma nova base será inaugurada na Rua Coronel José Monteiro. A segunda companhia será alocada no prédio. Nicolini, com a instalação da base da 2ª Companhia da Polícia Militar aqui de São José dos Campos, bem no coração da cidade, a expectativa é que haja uma redução ainda maior no número de alguns crimes específicos que vinham acontecendo aqui na região central da cidade. É o caso dos furtos, que tem preocupado a população e também as autoridades. A Polícia Militar, inclusive, tem feito ações específicas e trabalhado em alguns projetos para coibir esse tipo de crime na cidade. A nova companhia da Polícia Militar vai funcionar neste prédio, onde antes operava a UBS Centro. Além da PM, o espaço vai servir de apoio ao programa São José Unida, que reúne outras forças de segurança, como a Guarda Civil Municipal e o CSI. Atualmente, a sede da 2ª Companhia aqui do 1º Batalhão, responsável pela região central e oeste do município, no policiamento, está localizada dentro das dependências aqui do batalhão. Só que o batalhão está localizado na área territorial da 3ª Companhia. E agora
a segunda companhia, indo para a rua Coronel José Monteiro, ela vai estar localizada dentro da área de atuação dela. A Polícia Militar, ela atua em 3 eixos. Então, ela atua com inteligência policial, com operacionalização dessa inteligência policial e velocidade dessa operacionalização. Então, o fato da nova sede da segunda companhia e ser agora no centro da cidade, vai ser um colaborador para esses 3 eixos. É isso, precisa evoluir e melhorar cada vez mais. Está aí o coronel Kauzuki, comandante do 1º batalhão aqui de São José dos Campos. E olha, é triste, né? A gente vê a pessoa, hoje foi com a gente. Olha lá, os caras estouram a gradinha, roubam, né? E é muito triste. E o prejuízo fica para a pessoa. A gente tem aí a responsável da Sabesp explicando que tem um custo para a Sabesp colocar outro relógio ali, né? Agora, essa companhia da PM que vem para o centrão da cidade, eu tenho certeza que vai melhorar e é o que a gente espera, que melhore para toda a região central, né? Para toda a região central. É uma área grande, né? Onde funcionava ali a UBS, né? Ficou por muitos anos, funcionou a UBS ali, né? E a gente espera que agora, a UBS foi lá para João Guilhermino, a gente mostrou também, e a gente espera que com a polícia aí presente, né, no centrão, as coisas melhorem e os furtos diminuam. Agora, outra coisa importante, hein, para a população. Não é porque custa R$50 para arrumar que não tem que fazer BO, tem que fazer boletim de ocorrência para dar estatística, para obrigar que a polícia trabalhe no combate à criminalidade. Chama a Tem que fazer boletim de ocorrência. Todo crime, todo caso de roubo, de furto, tem que fazer boletim de ocorrência. Ah, roubaram a bicicleta no quintal, mas era velha. Tem que fazer boletim de ocorrência. Ah, roubaram o hidrante, R$50. Tem que fazer boletim de ocorrência. Só assim, com as estatísticas, é que a polícia consegue melhorar a segurança pública e a gente tem certeza que gente boa para isso a polícia tem. O muro desabou agora à tarde sobre as pernas de um operário no bairro da Armação, em Ilhabela. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido em estado grave. Ele estava fazendo uma obra na região da Armação, em Ilhabela. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência na Avenida Caiçara. E no local foi constatado que um muro de cerca de 3 metros, né, a pessoa trabalhava embaixo e ele desabou sobre as 2 pernas deste trabalhador. Olha, ali na beira-mar, né? O operário foi retirado dos escombros por colegas, os bombeiros foram chamados, o SAMU chegou, estabilizou a vítima, aí ela foi para uma ambulância e essa ambulância levou até o helicóptero que pousou então aí à beira-mar. Então, agora sim, né? O helicóptero Águia chegou aí à beira-mar e levou o homem para o Hospital da Vila, aqui em São José dos Campos, de Ilhabela para São José dos Campos. Uma viagem que de carro dura pouco mais de 2 horas, de helicóptero deve ter durado cerca de 30 minutos, se tanto. A Prefeitura de Ilhabela mandou nota dizendo que a obra era particular e que estava aprovada pelos órgãos do município. Ou seja, o que parece foi que aconteceu um acidente e que bom que tanto o SAMU lá da ilha quanto o helicóptero Águia da polícia agiram rápido, bombeiros, todo mundo acionado para que a vida deste pedreiro, desse trabalhador, seja salva e a gente torce para que tudo termine bem. Ainda no litoral norte, em Caraguatatuba, um incêndio mobilizou os bombeiros na madrugada de ontem num imóvel na Praia das Palmeiras. Eram 2 da manhã e, segundo os bombeiros, no local, piscinas de fibra pegaram fogo. O local é a loja de piscina, ô produção? Me explica essa história aí, né? Eram piscinas de fibra. Fibra é altamente inflamável, né? Porque o material é um composto de filamentos de vidro e resina de poliéster que facilita a propagação das chamas. Ninguém ficou ferido,
Mas 5 piscinas de fibra no lugar que pegou fogo, a gente precisa entender isso aí. As piscinas eram vendidas ali, estavam sendo vendidas. Tá vazia, né? Se é cheio d'água, não pegava fogo, né, Cláudio Nicolini? Claro, né? Então, né? Ah, é? O importante é que os bombeiros apagaram o incêndio. Dá uma olhada aí, ó. Né? Tá esquisito essa história aí. Não sei se as piscinas estavam ali para serem vendidas. Bom, em Ubatuba, uma pousada na Praia das Toninhas pegou fogo na madrugada do sábado. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta das 4 da manhã e atingiram um depósito de materiais da pousada. Um susto muito grande. O fogo consumiu tudo do depósito. Não sobrou nada, mas por sorte ninguém se feriu. As chamas não chegaram a se espalhar pelo resto da pousada. Agora precisa ver o que causou esse incêndio também nesse depósito. Se não teve nada criminoso, a polícia vai investigar a perícia, né, 4 horas da manhã. É estranho demais ter pego fogo aí justamente no depósito, onde pelo jeito tinha muito material inflamável e o fogo se espalhou rapidamente por todo esse depósito. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foi na Praia das Toninhas, uma das praias mais movimentadas também de Ubatuba. Olha, vamos mudar de assunto agora. Vários motoboys fizeram, será que se chama isso de protesto ou se chama de vandalismo? Fizeram bagunça. Eles alegam que uma cliente agrediu um entregador em São José dos Campos. Foi durante a madrugada de hoje. Ô Douglas está de volta da nossa redação. A gente já teve um caso parecido com esse aí, que deu treta, né? Que de protesto dos motoboys, eles viraram autores de crime. Dessa vez também, o que aconteceu? Conta pra gente. Exatamente, Nicolini. Como você frisou, a gente teve na virada de junho para julho um caso parecido lá em Caraguatatuba, no litoral norte, onde motoboys literalmente derrubaram o portão de um cliente que teria agredido o entregador. Em São José dos Campos, caso semelhante. Vou pedir para o Alisson colocar as imagens desse buzinaço, protesto, vandalismo, como aí os motoboys chamam, um buzinaço, Nicolini. Depois que um entregador teria sido agredido por uma cliente na noite de domingo no Jardim Santa Helena, Zona Leste, ao lado do residencial Dom Bosco, aqui em São José dos Campos. A gente está vendo aqui dezenas de motoboys então se reuniram na frente da casa dessa cliente e literalmente derrubaram o portão, Nicolini. A gente está vendo nas imagens que eles estão aí vandalizando o portão, jogando fogos de artifício, bombinhas dentro da casa dessa mulher aqui em São José dos Campos. De acordo, Nicolini, com vídeos que circulam nas redes sociais, esse caso aconteceu por volta da 1h da manhã de hoje. Por que eu estou falando de acordo com vídeos que circulam na rede social? Alguns dos entregadores já confirmaram aqui para o jornalismo da Band que esse protesto de fato aconteceu, mas tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil informaram que oficialmente ainda não tem nenhum registro de boletim de ocorrência do caso, Nicolini. Então a gente tem a versão desses motoboys, entregadores que falaram aqui com o jornalismo da Band Vale, confirmando esse buzinaço, esse protesto por volta de 1h da manhã, e eles alegaram que essa mulher teria discutido com o entregador e dado um tapa na cara, literalmente, nesse entregador, que acabou acionando os outros motoboys depois dessa agressão, e eles fizeram então esse buzinaço, derrubando o portão na casa da mulher, jogando vários fogos de artifício na casa dessa mulher. O jornalismo da Band Vale ainda não conseguiu identificar tanto a vítima quanto os outros entregadores. A Polícia Militar informou que não foi registrado nenhum boletim de ocorrência até o momento, mesma posição da Secretaria de Segurança Pública, que é responsável pela Polícia Civil. A gente segue acompanhando esse caso, Nicolini, e a Polícia Militar, inclusive, reforçou que em casos como esse, a denúncia é necessária através do telefone 90, porque é um caso que poderia sair alguma agressão, caso essa cliente, a gente não sabe qual seria a reação dos entregadores caso essa mulher saísse de casa, e também pelo telefone 181, que é o Disque Denúncia Anônima. Então, se você está vendo pessoas se mobilizando para fazer um ato como esse pelas redes sociais, ou esse ato acontecendo ainda perto da sua casa, você pode acionar a Polícia Militar através dos 2 telefones. No caso de Caraguatatuba, que a gente falou no começo do mês, Nicolini, a Polícia Civil investigou e identificou esses motoboys lá do litoral norte. Inclusive,
inclusive pelo crime de associação criminosa, porque eles teriam mobilizado esse ato no Litoral Norte pela rede social, e um ato de fazer justiça com as próprias mãos é crime, Nicolini. Então a Polícia Civil está investigando esse caso lá do Litoral Norte. Aqui em São José dos Campos ainda não tem registro oficial na polícia, Nicolini. É aquilo que eu falo, cidadão de bem nessa hora tem que ajudar a polícia, né? Se tiver informação tem que passar, 190, tem que ligar, tem que acionar a polícia para que mais rapidamente ela coíba também esse tipo de crime. Agora nada justifica, pelo amor de Deus, né? Uma mulher bater na cara do entregador, gente. Gente, cada vez mais a gente se utiliza dos serviços de entrega. Quem é aí que não? Pode ser o lanche, a pizza, é da farmácia, é do supermercado, é compra de roupa, é compra de tudo, entrega de moto, entrega de carro, são entregadores. Onde já se viu agredir um entregador, isso também não me passa. A verdade é que isso também não me passa. Mas também não justifica fazer bagunça, né? Obrigado, Douglas, pelas informações. Você volta a qualquer momento. Linha aberta para o Douglas na nossa redação. 997-63-5060. Mensagens de hoje do povo participando, falando dos assuntos do dia, registrando a audiência. 6h24, estamos ao vivo aqui na tela da Band. O Luiz Cláudio diz: boa noite, Nicolini. Infelizmente, essa incidência de roubos a hidrômetros é razão de haver receptadores para esse tipo de crime. Alguém que compra o negocinho, né, ô Luiz Cláudio? Esse aí tinha que pagar mais caro ainda. Mas, boa noite, tem que prender quem compra os hidrômetros. Lamentável. Mas o Brasil, além de receptação danada, a polícia não tem perna para investigar. Esse é outro problema. Obrigado, mais. O Minho diz: boa noite, Nicolini, referente aos roubos de hidrômetros, né? Em São José. Fiscalizações mais severas em ferros velhos, multar quem compra, que se rouba é porque tem quem compra. Eu concordo com você, Minho. E aqui já fizeram também, já deram batida em ferro velho, que a gente já mostrou, né? Lembra, Douglinhas? A gente já mostrou, né, a operação em ferro velho, que tem que fazer de novo, né? Eles até no começo desse mês fizeram uma ação grande no Banhado, em busca de produtos, né? Supostamente roubados, encontraram muita coisa, mas tem que é gente que tem chancela, tem porta aberta, né? Que a maioria dos comerciantes trabalha direito, mas tem aqueles vagabundos que querem comprar produto roubado mais barato para fazer mais dinheiro. Tem tudo isso, Minho, né? Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre essa questão do roubo de fio de cobre, que agora, até que enfim, acho que vão dar uma pesada na pena para ver se melhora isso. Obrigado pela audiência. O Claudomiro de Taubaté: boa noite, Nicolini. Estou assustado aqui com esses acidentes de trânsito. O que fazem? Educação, punição. Tem pessoas muito bem remuneradas para cuidar disso. Vamos cobrar? Abraço na audiência aqui em Taubaté. É o nosso papel, né, Claudomiro? Obrigado pela audiência. A Débora de São José dos Campos: boa noite, Nicolini. Uma vez eu quase fui atropelada na Avenida João Rodolfo Castelli, próximo ao posto de gasolina aqui no Putim. Deu para perceber que quem dirigia era um menor. Meu filho me disse que a câmera do COI que tem lá não funciona. Ô, louco. Ô, Douglas, vamos cobrar se está funcionando a câmera do COI da João Rodolfo Castelli lá, tá bom? Vamos cobrar a prefeitura aí, a equipe da Jusce, para dar uma resposta pra gente até amanhã. Pois um amigo me disse que passa lá sem cinto de segurança, que nunca tomou multa. Vamos botar um marronzinho atrás do poste lá dentro, aí já pega ele sem cinto de segurança, porque isso aí é crime também. Aí depois acontece um acidente, né? É segurança própria e dos outros. Com a imagem de São José dos Campos, aí nossas câmeras espalhadas pela cidade. Essa é a nossa câmera aqui do Colina Shopping, que mostra a região da Avenida São João. 20 graus à noite chegou, o frio vai chegando também. Uma rápida paradinha, já tem mais notícia, uma reportagem boa sobre pena para quem furta fio de cobre. Estão se mexendo, hein? Eu mostro já, não sai daí. Terça e quarta da Feira Carrefour. Mais qualidade, variedade e economia para você aproveitar.
Ovo branco com 20 unidades, R$ 9,80. Mexerica Murcote, R$ 3,99 o quilo. Filé de peito de frango lar, 700 gramas, R$ 17,90. Todos os salgados suínos e defumados com 20% de desconto no Meu Carrefour. Todos os pães de queijo, batatas e hambúrgueres congelados com 50% na segunda unidade. Todos os desodorantes com 50% de desconto na segunda unidade no Meu Carrefour. Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. O São Paulo para toda obra está abrindo novos caminhos por todo o estado. São mais de 1.500 obras, espalhadas por 22 mil quilômetros de estradas, beneficiando mais de 35 milhões de pessoas. Seja qual for a obra, ela é pensada para você. Onde tem obra, tem desenvolvimento e tem São Paulo avançando na direção certa. Acesse sppra-todaobra.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Já estamos de volta aqui na tela da Band, é o Brasil Urgente Vale ao vivo para você. Olha, o assunto agora é um crime recorrente que se espalhou pelo país, não é só aqui, a gente fala aqui, acontece em quase todo lugar e gera transtorno, prejuízo, né, para o povo. E olha, é um prejuízo milionário, que é a história dos furtos de fio de cobre. A gente falou agora há pouco dos furtos de hidrômetros, mas o fio de cobre é ainda pior, né? E aqui já fizeram operação, de vez em quando encontra e a coisa não para. Mas recentemente o Congresso, aleluia, o Congresso fez alguma coisa, hein? Aleluia! Ó. Aleluia! O Congresso fez o que deve fazer, mexer com lei, mas tem que ter vontade, né? Dessa vez o Congresso aprovou o projeto que promete endurecer a punição para esse tipo de crime. A ideia é frear a criminalidade, principalmente com quem lucra com essa modalidade. Tem muita gente que ganha dinheiro com o cobre. O Márcio Campos mostra pra gente. Estes dois homens invadiram a linha do metrô para roubar fios de cobre, um metal nobre de alto valor. O sistema de segurança identificou e prendeu os bandidos antes que o fornecimento de energia fosse afetado e paralisasse os trens. Para a estação, ninguém consegue acesso. Problema recorrente desses furtos de cabos do metrô. No Rio de Janeiro, criminosos chegaram a usar caminhões para furtar e arrastar os cabos de um bueiro de uma estação do BRT. Só no ano passado foram registrados mais de 28 mil casos de furtos de cabos no Brasil. Quase 60% na região sudeste. Um total de 130 toneladas de material e um prejuízo que ultrapassa os 45 milhões de reais. Por isso, muitas empresas têm substituído o cobre por outros materiais. Nós temos risco não só pelo prejuízo financeiro, pelo problema da falta de energia, falta de telecomunicações, em locais, por exemplo, como hospitais ou similares que necessitam fundamentalmente da energia. Um projeto que endurece as penas para esse tipo de crime foi aprovado pelo Congresso em Brasília. O tempo de prisão agora vai depender das consequências causadas pelos criminosos. O furto, que hoje prevê de 1 a 4 anos de reclusão, passará para 2 a 8 anos. No caso de roubo, quando há ameaça ou violência, a pena será de 4 a 10 anos de prisão. Mas se o roubo dos cabos elétricos ou de telefonia comprometer o funcionamento de órgãos que prestem serviços públicos essenciais, como saneamento básico e transporte, a pena máxima sobe para 12 anos de prisão. Quem compra e comete o crime de receptação poderá ser condenado a até 16 anos de prisão.
isso passou a ser feito por um crime organizado, que tem se estruturado para receber esse tipo de equipamento, transformar e vender esse tipo de equipamento. Então é muito importante, sim, a penalização daquele que está provocando essa receptação, que no fundo é que incentiva que isso possa ocorrer. Além de esperar efeitos positivos com a nova lei, a concessionária, que administra uma das linhas de metrô de São Paulo, investiu mais de R$2 milhões no combate aos furtos e roubos. O resultado foi a queda de quase 90% nos casos. Olha, se não tomar providências, a coisa não melhora, né? Essa é a grande realidade. É preciso tomar providência endurecendo as leis, fiscalização, câmeras de segurança, e a gente viu ali no metrô, por exemplo, tem um sistema de monitoramento, que rapidamente faz com que os seguranças e a polícia cheguem e encontrem as pessoas que estão cometendo esses crimes. E que eles vão para a delegacia e fiquem presos, porque o grande problema é que é um ano, não sei o quê, vai para casa, responde em liberdade, não, esse crime é afiançável, e infelizmente os prejuízos vão se acumulando e agora quando os prejuízos forem grandes, pode trazer transtorno para as pessoas. Vamos ver se vai dar uma diminuída no número de casos que são assustadores, né, em todo o Brasil. Cidade grande, cidade pequena, o pessoal já perdeu a vergonha, porque tem gente que compra o negócio. Então tem que também a polícia bater na receptação, para que, se a pessoa rouba o fio e ele não tem para quem vender, não tem quem comprar, que ele vai ficar roubando fio. É uma modalidade que acaba caindo. Vem comigo aqui a lição, agora é hora de dar um recado importante para a população da nossa região. Gente, ó, férias de julho, reta final já. E a criançada ainda está em casa e você sabe, né, meu amigo e minha amiga? A rotina muda completamente com a criançada em casa, haja energia, né? Mas você já pensou em aproveitar esse período para cuidar de algo super importante para essa criançada sem correria? Que é a saúde bucal. Os filhos também precisam ir ao dentista, fazer um check-up, cuide da saúde bucal dos seus filhos. A Coop Odontologia tem a solução perfeita para você aproveitar as férias e para trazer as crianças para a Coop para fazer uma limpeza profissional, né? Garantir aquele sorrisão bacana na volta às aulas, né? Se tem alguma carizinha já resolve. Então as crianças vão ficar mais saudáveis e mais protegidas contra as cáries. Às vezes é só uma limpeza necessária. Evita a cárie, viu, meu amigo, minha amiga? Então não deixe para depois, aproveite. Para muita gente essa aqui é a última semana de férias, para outras pessoas tem a outra semana. Então não deixe para depois. Agende já uma avaliação para a criança e para toda a família. Entre em contato com a Coop, está aqui o QR Code no seu vídeo. Você pode apontar a câmera do seu celular ou pelo WhatsApp direto. Anote aí. Código de área 11 937462994. Anotou? Código 11 937462994. Tem o QR Code. Vá para a Coop. Vamos juntos transformar o seu sorriso. E o povo participa mandando mensagens. Põe na tela a lição. A Miriam de São José. Boa noite, Nicolini. Parabéns pelo programa, hein? Já estava passando da hora do Congresso fazer alguma coisa sobre os roubos em fio de cobre, né? É que é uma velocidade, Miriam, né? Uma velocidade, né? É uma vergonha. Eu vou falar pra você, uma tartaruga beba, né? Essa que é a realidade. Obrigado, Miriam. Cachaça, né? Antônio José. Ufa, até que enfim, hein? Porque furto, o ladrão sai da delegacia pela porta da frente. Prender, enxugar gelo, diz o Antônio José. Vamos ver se funciona, hein, Antônio José? Obrigado pela audiência. O Anderson de São José, Nicolino, é um absurdo o ato de agressão ao motoboy, mas também não justifica os motoboys responder tentando derrubar o portão, né? Se a moda pega, tem que ter um fim, os dois lados estão errados, concordo com você. Obrigado, o Anderson. O Ademir de São José dos Campos, boa noite, Nicolino. Esse caso do motoboy é modismo que veio de São Paulo. Dura que tem umas coisas que não presta, que também passa, né, Ademir? Obrigado pela audiência. Isabel de Guaratinguetá, boa noite, Nicolino. Motoboy é profissão, merece respeito, acolhimento. Também acho, Isabel. Deus abençoe a categoria, um abraço. E cada vez mais tem gente trabalhando aí nessa categoria, fazendo entregas. O Nelson Maciel de São José dos Campos, boa noite, Nicolini.
vai ser muito bom a segunda companhia aí no centro, hein? Muito morador de rua no centro. Isso vai ser bom. É o que a gente espera, Nelson. Obrigado pela audiência e pela participação. Imagens ao vivo de Campos do Jordão, lá do Alto da Mantiqueira. Olha, esse final de semana foi um sucesso. O Band Inverno na Praça do Capivari. E você vai ver daqui a pouquinho como é que foi o Sabadão de Todos, gente. Programaço. Meu querido Ambrósio teve lá, o Renatão. Fez um programa muito bacana. O Renato Ambrósio, vou te mostrar, se você não viu, você vai ver aqui o making of, como é que foram os bastidores. Já, já, aqui no Brasil, gente, vai tempo de um cafezinho, eu volto já. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Vida me levar, vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Band Vale FM 102,9. A Band Vale vai tomar conta de Campos do Jordão com o Band Inverno. Durante todo o mês de julho, nossa programação será ao vivo, direto da Praça do Capivari. Vai ter ação promocional, muito conteúdo, um espaço instagramável para bombar o seu feed e, claro, a galera da Band Vale marcando presença. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. E Chás Leão, sempre um chá para cada momento do seu dia. Estou de volta com o Brasil, gente, Vale ao vivo aqui na tela da Band. E olha, a nossa casa de inverno tem sido na Praça do Capivari desde o início do mês, lá em Campos do Jordão. Eu estive lá no dia 3, apresentei o Brasil, gente, Vale lá da praça, abrindo o Band Inverno. E nesse final de semana, a Praça do Capivari recebeu o Sabadão de Todos, comandado pelo Renato Ambrósio. O programa anima todas as noites e sábado da Band, com muitas histórias bacanas, de superações, entrevistas e a entrega de muitos prêmios. E nessa edição, que foi fora dos estúdios da Band pela primeira vez, teve uma estrutura toda especial montada para que o Brasil inteiro pudesse ver a cidade de Campos do Jordão. Foi sensacional. O Leandro Sampaio esteve lá e mostra pra gente como foi. Pela primeira vez fora dos estúdios, o programa Sabadão de Todos foi ao ar ao vivo, diretamente de Campos do Jordão. Uma operação técnica e muita produção artística que movimentou a cidade mais charmosa do inverno paulista. Renato Ambrósio, que apresenta o programa, comemorou a experiência inédita. A Praça do Capivari ficou lotada para receber o apresentador. Primeiro que eu vou fazer um ao vivo, imagina, no centro de uma cidade. E tinha que ser aqui no Vale do Paraíba, né? Uma região que a Band é muito forte, que a Band é um sucesso e tô ansioso. Os preparativos finais começaram um dia antes. Equipes de engenharia, técnicos e jornalistas trabalharam para que tudo estivesse pronto para a transmissão ao vivo. O desafio era grande, levar para o ar um programa completo com toda a estrutura técnica fora dos estúdios da Band. Então, trouxemos 4 câmeras, iluminação, gerador, unidade móvel,
equipe técnica, direção de TV, operação de áudio, operação de vídeo, equipe de transmissão. Pela primeira vez, o apresentador Renato Ambrosio gravou o programa fora do estúdio. Sabadão de Todos foi gravado aqui na Praça do Capivari, na cidade de Campos do Jordão. E os turistas puderam conferir bem de pertinho. A direção do programa também acompanhou cada detalhe, um esforço conjunto para que a edição especial de inverno em Campos do Jordão saísse perfeita. A gente está contando hoje com, quase 300 pessoas envolvidas aqui em São Paulo, a satélite, tem toda a estrutura montada. É bem legal. A edição especial faz parte do projeto Band Inverno, idealizado pela equipe da Band Vale, que também esteve presente em todos os processos para que o Sabadão de Todos fosse ao ar ao vivo de Campos do Jordão. Foi uma sincronia de pessoas, de produções, para tudo dar certo e a gente está muito feliz por isso. A iniciativa teve apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, que abraçou a ideia desde o início. A ideia é a revitalização da Praça do Capivari, com entretenimento e informação para os turistas e moradores. Nada melhor do que você trazer um programa de nível nacional para poder reverberar como que Campos está. Então essa é a função nossa, essa é a parceria que a gente montou com a Prefeitura, de a gente mostrar para o Brasil e para a região que Campos do Jordão está mudando, está reestruturando, está revitalizando a praça. Uma experiência única para quem acompanhou de casa e inesquecível para quem fez parte dos bastidores. O Sabadão de Todos ao vivo, direto de Campos do Jordão, entra para a história da Band Vale como um marco de inovação e conexão com o público. Se a gente não acordar com um objetivo, uma meta, uma vontade de crescer, uma vontade de realizar algo, a gente fica na cama, né? É o normal de todo ser humano. Então a gente precisa acreditar que é possível. Que bacana, Renato. Foi lindo, maravilhoso. O Sabadão de Todos vai ao ar todos os sábados às 8h30 da noite, logo após o Jornal da Band. Ele foi feito ao vivo de Campos do Jordão, uma multidão na praça, a Band com os equipamentos de última geração. Desde a tarde, né? À tarde já teve Juninho Campos, que foi maravilhoso. E à noite, o Renato Ambrosio ao vivo, trouxe muita emoção para as pessoas, foi muito bacana, um programaço. E esse final de semana tem mais, hein? Tem mais, tem Band Cidade, tem Manhã na Band, tudo lá de Campos do Jordão. A gente vai falar muito ainda disso aqui nesta semana, você não pode perder. Coloque imagens ao vivo de Aparecida aí, Alisson. Boa! Basílica Nacional iluminada. Manda zap pra cá com a sua mensagem, eu vou mostrar depois do intervalo. Reta final do programa, eu volto já. É mês de férias da criançada, mas na Farmaconde o cuidado com a saúde não tem descanso. Pastilhas Valda sem açúcar de R$ 7,49 por R$ 6,69. Absorvente para os seios, leve 30, pague 24 unidades de R$ 25,99 por R$ 20,79. Kit shampoo, mais condicionador Eiko de R$ 34,90 por R$ 28,49. Dorflex de 36 comprimidos de R$ 23,74 por R$ 18,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale nessa reta final para mensagens. Antes das mensagens do povo, tenho 2 abraços para mandar aqui. O primeiro deles para o Domingos D'Amico, lá de Campos do Jordão. Ô, Domingos! Tá sempre ligado na gente, veio o recado do pessoal lá de Campos, obrigado pelo carinho da audiência. E também um abraço para o Carlos Roberto, lá do bairro do Sítio, em Cunha. Carlos Roberto, que é amigo do pessoal lá da Boi Nobre, do açougue lá de Taubaté,
que são os meus amigos. Fala assim, ó, o pessoal lá em Cunha te assiste, Nicolino. Manda um abraço pro Carlos Roberto, lá do bairro do Sítio. Obrigado pelo carinho da audiência, a galera de Cunha, sempre com a gente, a galera do Boi Nobre também. E o povo? Põe o povo aí, o André Rogério. O André dá só alegria. É a barraca Só Alegria, a melhor do Oswaldo Cruz. Boa tarde, Nicolini. Estamos assistindo aqui em São Luís do Paraitinga. Obrigado pela audiência, Andrezão. O Ubirã tá em Guaratinguetá, mandou foto, falou que estava em Campos, né? Nesse final de semana. Fomos na praça tirar uma foto com os banners de vocês. Show de bola. Olha ali, ó. Tá aparecendo ali o Eugênio, olha lá, eu tô ali atrás da esposa dele, o Otávio, o Lucas, a Larissa, é o timaço todo da Band. Que legal, hein, Ubirã? Bacana demais, tá aí mais esse final de semana também. O Roberto de Taubaté, Nicolini, boa tarde. Minha mãe, Dona Leoni, fez 93 anos ontem. Parabéns, Dona Leoni. Saúde, paz, felicidades. Obrigado pela audiência. Abração, Roberto. O Juventino de Lorena, Nicolini, amanhã. Esse do meio, que é meu irmão, faz 64. Tá sempre ligadão no Brasil. Gente Vale em Guaratinguetá. Um abraço para ele, pro Juventino de Lorena. Mais gente com a gente, o Breno, Nicolini e meu pai assistimos todo dia, tô ansioso para a volta às aulas. Boa noite, Breno. Obrigado pela audiência sua e do pai. Não dá tempo de mais nada, acabou o tempo? Acabou o tempo, gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que esteve conosco desde as 5h30 da tarde, eu volto amanhã. 5h30 é o nosso horário. Agora vocês ficam na melhor companhia do Otávio Baldim. O nosso Lorde vem com o Band Cidade, segunda edição, recheado de informações, né, Otávio? Boa semana para você. Boa semana, bom descanso. Em frente, muito sucesso nessa semana, né, Nicolini? Pra nós. Valeu demais.